Galera do Tetris, tudo bem? O professor José Luiz está falando, tá? O professor que vai dar aula de História do Brasil. Especificamente vou trabalhar sobre o período da Era Vargas, tá? Vou usar como bibliografia com vocês o livro do historiador Boris Fausto, que está bem tranquilo para vocês encontrar na internet, História do Brasil, do Boris Fausto. É um livro bem extenso, vou trabalhar apenas por capítulos, senão vocês não vão conseguir dar conta aí, né? Então a gente vai começar falando sobre esse período. Vocês vão procurar o capítulo 7 lá, o Estado Getulista, tá? Então é o seguinte, o governo Getúlio Vargas ele é marcado por essas três fases: governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Vou dar uma pincelada bem rápida aqui e vou colocar algumas questões em simulado para vocês. Governo provisório, em 1930, Getúlio Vargas ele entra no governo principalmente devido à Revolução de 1930. Essa revolução essa contou com os estados do Rio Grande do Sul, o estado de São Paulo, Paraíba, né, que estavam insatisfeitos ali e formaram uma aliança, né, para tentar realmente vencer as eleições de 1929. E essas eleições foram fraudulentas, colocando Washington Luiz no poder. Então esses três, Getúlio Vargas, junto com e apoio com as forças nacionais, derrubaram Washington Luiz, né, deporam ele. Então foi um golpe mesmo. Em 1930 começa então o governo Getúlio Vargas. Então pesquise um pouco sobre a Revolução de 30 depois, e sobre a República Velha também, como é que foi aquele regime das oligarquias. Então vamos falar sobre o governo dele agora, só para vocês, é só uma síntese, tá? Vocês vão ler o capítulo 7 na íntegra. O capítulo 7. Esse governo provisório, então, ele é marcado da seguinte forma: é um período qual Vargas governou por meio de decretos, tá? Não havia uma constituição durante esse período. Aquela Constituição de 1891, ela não estava sendo seguida. Então, o Getúlio Vargas passava a governar por meio de decretos. Decretos esses que o presidente atualmente também faz. Só que naquela época, em período pós-revolução, então vocês vão perceber o quê? Que a autoridade maior vai ser do presidente. Ele vai dissolver o Congresso Nacional, os estados, ele nomeia os interventores. Interventor é como se fosse um governador. Só que não havia eleição. Quem mandava, quem nomeava era o presidente Getúlio Vargas. Começa com umas mudanças, né? Ele cria novos ministérios, como do trabalho, da indústria, do comércio, da educação e da saúde pública. Então o Brasil começa a ter algumas mudanças. Vocês vão percebendo aí, ó. Questão do trabalho, por exemplo, Getúlio Vargas vai dar com esse ministério, ele começa a ter um pouco mais de atenção. Incentiva muito a indústria essa nacional. Ele incentiva muito a ideia de indústrias essas. Vocês vão perceber que há um forte nacionalismo, né? Para as pessoas que vão criar essas indústrias, ele vai dar um apoio aos brasileiros natos mesmo, né? A educação também ele vai ter uma prioridade muito significativa. Vai ter muitas propagandas, né, que vão mostrar ele fortalecendo essa ideia de aumentar aí a educação básica para tirar as pessoas do analfabetismo. Então vocês vão percebendo isso. Esse governo também vai ser marcado por críticas, esse governo provisório, principalmente porque não havia uma Constituição. A Constituição, gente, é a Carta Magna, que garante os direitos de vocês, né? O direito de ir e vir, né? O direito ao voto. Então não havia essa Constituição, e aí havia cobranças. Só que o problema do Getúlio Vargas, vocês sabem que ele tinha uma força muito grande e botava essa força nas ruas. Inclusive 4 estudantes morrem em protestos lá, né? Depois gera todo o movimento cívico, o famoso MMDC, né? Essas siglas aí dos iniciais dos nomes, né? Martins Miragaia, Drauzio Camargo. Tornou um símbolo da luta pela reconstitucionalização do Brasil. Tentar colocar uma Constituição nova. Vocês vão perceber em 9 de julho, né, de 1932, que São Paulo estoura uma revolução, mesmo que durou 3 meses ali. O estado de São Paulo não estava satisfeito com a nomeação de interventor no estado.
vou pensar bem, né, gente? Pensando no período passado da República Velha, né? O estado de São Paulo tinha uma predominância na economia brasileira ali, aquela elite cafeicultora, e agora não aceitava a mudança de uma hora para outra, perder todo esse poder. Getúlio Vargas, na questão do café, da economia, ele vai abraçar o domínio sobre a economia brasileira, ele não vai deixar de lado os cafeicultores, mas também vai incentivar outras produções, vai incentivar a indústria. Diante de tanta pressão, vocês vão ver que em 1934 ele vai ser obrigado ali a promulgar uma nova Constituição. Mas vejam bem, né? Ele vai ser eleito pelo Congresso por mais 4 anos. Então foi uma Constituição essa que garantiria que ele continuasse, né? Então ele foi espertinho aí. Qual que é esse governo constitucional, então, de 1934 a 1937? Tinha um forte nacionalismo. Nacionalismo esse que incentivava a produção de minas e fontes de energia, né? Brasileiros natos. Então ele queria que brasileiros passassem a ter essas indústrias e não estrangeiros. Realizações trabalhistas importantes, né? Salário mínimo, a jornada de 8 horas de trabalho diário, descanso semanal aos domingos, férias enumeradas, criação de institutos previdenciários, né? Uma coisa importante, destaquem vocês, tá? Voto secreto e feminino. Olha só que importante nesse momento, tá? Mas vejam bem, as mulheres que votavam ali eram aquelas mulheres, por exemplo, que eram servidoras públicas, né? Os analfabetos, por exemplo, né, também tinha algumas restrições aí nesse acesso, né? Influências ideológicas no Brasil? Sim, teremos, né? Queria muito que vocês assistissem o filme Olga Benário. Vocês vão ver essa influência ali. Vai ter uma... Que influência era essa? Comunista, Aliança Nacional Libertadora, chefiada por Luiz Carlos Prestes, né? Que ele entrou no Brasil de forma clandestina, muito ligado à União Soviética, ali, os seus ideais. Fazer uma revolução no Brasil. Não deixe de assistir o filme Olga Benário, tá? Um filmaço aí que vai trazer um pouco desse contexto. Também vai ter influência nazifascista, né? Ação Integralista Brasileira, liderada por Plínio Salgado. O que estava acontecendo ali? Né, o Brasil, só voltando um pouco, né? O Brasil começava a mudar, só que nós estamos diante aí do avanço dos regimes fascistas, né? Esses regimes fascistas que se espalharam, né? Vamos ressaltar a Itália, né? A Alemanha. Vocês vão ver que o controle do Estado fica nas mãos de verdadeiros ditadores, né? Ditadores esses, líderes esses que marcaram a história, como Benito Mussolini e Adolf Hitler. Essa ideologia também vai se espalhar, e Getúlio Vargas, de uma certa forma, tinha um pouco dessa ideia, né, de tentar perseguir comunistas. Por que ele tinha essa... Porque eles viram que a União Soviética derrubou praticamente qualquer tipo de governo ligado ao capitalismo. Vocês vão perceber que na União Soviética os trabalhadores tomam a frente, né? E muitos estados aqui da América, estados nacionais europeus, começam, depois da Primeira Guerra Mundial, a se preocupar com isso. Eles não queriam que essa revolução se espalhasse. Então começava a ter um movimento forte para perseguir qualquer grupo comunista que tentasse tomar o poder. E olha só que interessante, né? Getúlio Vargas colocou essa Constituição, muito que bem. Em 1937 deveria haver outra eleição. Só que ele vai acusar os comunistas e os judeus de tentarem um plano de subversão contra o governo. Sim, percebam, judeus, né? Judeus também vão entrar aí na história, porque muitos que vieram do Brasil naquela época, quando tentavam adentrar ao porto, por exemplo, de Santos, eles eram barrados, tinham um empecilho tremendo para entrar no Brasil, porque a política de Getúlio Vargas nessa época tinha uma forte aliança com esses governos fascistas. E ele, inclusive, dizem, né, se você pegar na história mesmo, né, os documentos
criados na época, muitos deles eram feitos com intuito. E havia um documento falso, né, que segundo esse plano Corren, né, havia uma tentativa de um golpe comunista no Brasil. Mas muita gente sabe que esse documento foi um documento criado pelo próprio governo. Em 10 de novembro de 1977, então o Vargas fecha o Congresso novamente e coloca uma nova Constituição, mas é um Estado novo, né? Constituição polaca, é uma Constituição extremamente autoritária. Fecha o Poder Legislativo, né? Ou seja, você não, as pessoas, se você tinha o direito de eleger um representante para elaborar uma lei pensando em prol do povo, né, esse Poder Legislativo estava fechado nos 3 níveis. O Poder Judiciário estava subordinado ao Executivo, né? Total liberdade de ação à Polícia Especial, né? O que Getúlio Vargas fazia, então? Era uma ditadura Vargas mesmo. No Executivo, então, se ele tem essa força tão grande, ele para não fazer com que toda a nação ficasse contra ele criava propagandas, né? Utilizava, inclusive, o departamento de imprensa e propaganda para controlar mesmo. Tudo tinha que ser a favor do governo. Então, se fosse contra, podia, por exemplo, uma rede, né, de jornal podia ser praticamente sofrer um atentado, né, ou muitos serem presos, torturados. Se fazia muita propaganda. Tem até um vídeo que eu coloquei para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Mostrava um pouco sobre. Vamos ver se dá para abrir aqui. A Hora do Brasil, né? Que eu utilizava muito isso. Ó, gente. Então aqui é o seguinte, ó. Ele utilizava o rádio como o rádio, gente, naquela época era o principal meio de comunicação em rede nacional. As pessoas todas se reuniam, por exemplo, no final da tarde para ouvir radionovela, né? Ouvir Getúlio Vargas aproveitava desses momentos para poder colocar ali suas propagandas de governo. Não é à toa que ele foi considerado o pai dos pobres depois também, né? Claro, percebam, né? Durante esse período ele eliminava o direito de greve, mas ao mesmo tempo ele tinha um grande apreço ali pelos trabalhadores. Ele, de uma certa forma, ele ainda não tem uma cara populista, mas vai ser um governo esse que vai se aproximar das camadas mais sociais, porque afinal de contas a propaganda é o marco principal, né? Faz com que as pessoas fiquem bem ligadas àquilo que está sendo vendido. O que está sendo vendido, na verdade, é a propaganda do governo dele. E vejam bem, a introdução da pena de morte que eu não coloquei para vocês ali, porque realmente, se tivesse qualquer pessoa que fosse uma ameaça ao governo, podia ser colocado sobre essas condições. Os estados seriam novamente governados por interventores nomeados por Vargas. Então esse estado novo aí foi um governo bem autoritário, tá? O povo era controlado pela essa propaganda governamental. Os partidos políticos foram dissolvidos, né?
ou seja, poderes absolutos a ele. Claro, vai ter uma força muito forte, né, uma pressão por parte das Forças Armadas depois para que ele reabrisse novamente o Congresso, algo que ele fez em 1942. E aqui que a gente começa a perceber, né? O Brasil também vai ter uma participação na Segunda Guerra Mundial, o apoio aos americanos, né? Muitas pessoas, muitos brasileiros, inclusive, saíram do Brasil e foram lá expulsar as tropas de Mussolini na Itália, né? As forças nazistas. Os brasileiros foram lutar na guerra. Inclusive tem alguns monumentos lá hoje que as pessoas vão visitar lá dos brasileiros que morreram lá no território. Bom, diante da pressão das Forças Armadas, ao final da Segunda Guerra Mundial, né, então se forçava ali uma tentativa de fazer com que Getúlio Vargas reabrisse o Congresso, algo que ele fez, e depois que ele não ficasse mais no poder, né? Essa oposição forte das Forças Armadas, inclusive vai ter uma oposição também da imprensa, né, como Carlos Lacerda. Depois vocês vão perceber que ele vai ter uma influência muito grande, né, quando o Getúlio Vargas retorna em 1950. Em 29 de outubro de 1945, Vargas é deposto pelo Exército. Então, esses 15 anos aí é marcado por toda essa turbulência, né? Tentativa de golpe no Brasil. Vocês perceberam aí que foi um governo um pouco turbulento, mas com algumas mudanças, né? A indústria começa a ser colocada é, como algo principal ali, o objetivo de fazer que o Brasil crescesse nesse setor. Então, essa é a mudança do Brasil que vocês perceberam. Foram 15 anos de governo, 15 anos esses liderados pela figura de Getúlio Vargas, muito querido por muitos trabalhadores na época, porque a propaganda era muito forte do governo, né? Vamos lembrar dessa forma. Alguns exercícios lá, tá? O primeiro deles, FUVEST, né? Vamos fazer a leitura bem rápida aqui. Ó. O estado de compromisso, expressão do reajuste nas relações internas das classes dominantes, corresponde, por outro lado, a uma nova forma de Estado. Se caracteriza pela maior centralização, o intervencionismo ampliado e não restrito apenas à área do café, estabelecimento de uma certa racionalização do uso de algumas fontes fundamentais da riqueza pelo capitalismo internacional. Então, segundo o texto, né, o estado de compromisso correspondeu ao quê? Brasil, no período posterior, tá? A retomada do comando político pela elite cafeicultora? Claro que não, né? Vocês já viram isso. Ao primeiro momento de intervenção governamental na economia brasileira, não que o Brasil já teve outras ações desse tipo. A reorientação da política econômica, com a maior presença do Estado na economia, vamos ver, deixa stand-by, vamos ver as outras aqui. Ó. Ao esforço de eliminar os problemas sociais internos gerados pelo capitalismo internacional, o esforço de eliminar os problemas sociais internos gerados pelo capitalismo internacional gera algumas dúvidas para vocês aí também, né? A ampla ampliação da democratização das relações políticas, trabalhistas e sociais, a gente não consegue falar em democracia, né? Afinal de contas, era o primeiro governo regido, o governo provisório. Então tá lá, ó, duas questões para vocês ficarem na dúvida, a C e a D. Depois eu volto lá. Entre os motivos alegados de Getúlio Vargas para decretar o Estado Novo, em 1937, pode-se citar iminência da Segunda Guerra Mundial? Não, né, gente? A Segunda Guerra Mundial vai começar depois. As greves operárias, os saques e as depredações tomaram conta do país? A gente sabe que também não, porque ele desceu o chumbo, né? Tinha uma pressão muito forte. A descoberta de uma suposta insurreição comunista, chamado Plano Cohen, deixa stand-by também isso daí. As denúncias de fraudes no processo de escolha de seu sucessor, publicadas pela imprensa, denúncias de fraudes no processo de escolha de seu sucessor, publicadas pela imprensa. Será, gente, em 1937 havia sucessor? A insatisfação da elite paulista com o regime que ameaçava separar-se do restante do país. Essa também ocorreu antes, né? Vocês vão ficar, creio eu, em apenas uma resposta aí. Entre as inovações apresentadas pela Constituição Brasileira, de 34, não pode ser incluído, tá? Olha lá, a palavra não pode, né? A obrigatoriedade do ensino primário, o direito de voto extensivo aos analfabetos, o voto direto e secreto e a criação do Tribunal de Justiça Eleitoral. Então façam a leitura dessa aí, que essa aí foi o que eu montei para vocês. Vou deixar aí para vocês no stand-by.
Essa imagem foi impressa em cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo, com o intuito de destacar a sabedoria inata do líder governamental. Sabedoria inata. Façam a leitura aí, tá? Atender a necessidade familiar de obediência infantil. Promover o desenvolvimento consistente das atitudes solidárias. Conquistar a aprovação política por meio do apelo carismático. Ou estimular o interesse acadêmico por meio de exercícios intelectuais. Para crianças, hein? Interesse acadêmico, veja essa palavra aí. Essa da Faculdade Albert Einstein. Olha lá, Getúlio Vargas, Cartilha para a Juventude. Ela pode ser relacionada à propaganda do governo Vargas, que buscava promover as manifestações cívicas e apresentava a figura do presidente como pai da nação. A implantação do governo Vargas no ensino público gratuito para todos os brasileiros menores de 21 anos. A política desenvolvida pelo governo Vargas de estimular o trabalho infantil nas áreas rurais do país. A crítica dos cafeicultores do governo Vargas, que chamavam de pai dos pobres, acusando de governar para todos os brasileiros. Então é o seguinte, vocês vão fazer a leitura, tá? Vou deixar esse slide aqui para vocês tentarem responder. E aí, depois eu mando uma correção. Leiam as outras e tentem responder sozinhos, depois eu dou a resposta. Beleza? Então, depois a gente volta para mim trabalhar com as respostas com vocês aqui. Espero que tenha ajudado vocês aí nesse momento, tá?